Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025, com mais uma edição do nosso diário para você ficar muito bem informado de tudo que aconteceu. Afinal, tivemos Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B de Campeonato Brasileiro e do que vai acontecer também. Você vai saber de tudo, porque teremos um final de semana recheado de muito futebol, com Brasileirão, com Premier League, com La Liga, futebol rolando no mundo todo e é claro que você confere tudo em ugol.com.br e fica sabendo, fica por dentro de tudo aqui no nosso canal. Então deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa então, dividir a nossa tela aqui com o nosso site, ugol.com.br, colocando lá os destaques. Nós temos aqui o atropelamento da equipe do Flamengo no começo, mas depois deu uma complicada, a gente vai falar mais desse jogo aqui. Temos o São Paulo também na altitude, tem todos os destaques, você conhece muito bem o nosso site e a gente começa a passar pelos jogos. Vou começar aqui por baixo, aqui pela nossa... Já na capa do nosso site você tem uma agenda completa de todos os jogos do dia, do que aconteceu no dia anterior, os resultados, com a vitória da LDU Quito por 2-0 para cima do São Paulo, um placar que complica a vida do tricolor. Ontem a gente gravou na cara do gol, convido vocês a acompanharem, vou colocar aqui em cima, mas por que complica? Agora é no Morumbi, só que um gol de diferença dá a classificação para a LDU. São Paulo vai precisar vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. Era importante sair da altitude de Quito com uma desvantagem assim, de um golzinho, né, para ir decidir no Morumbi. Semana que vem tem lá a torcida, aquela festa que a gente espera no Morumbi, mas é um vacilo tremendo com erros defensivos. O Cédric Soares falhou no primeiro gol, né, nas costas dele. Segundo gol, uma saída errada também do time do São Paulo. O Arboleda dá um bote errado ali, fica livre para o jogador da LDU fazer. No segundo tempo, que o São Paulo até jogava bem, né? Eram 32 minutos já do segundo tempo e a LDU não tinha conseguido fazer um chute no gol. Elas não tinham, no segundo tempo, conseguido encontrar um espaço, mas encontrou na hora e mandou lá para dentro. Então você vê, a posse de bola ficou com o time do São Paulo, né? O time do São Paulo não fez uma partida de todo ruim, ainda mais considerando que jogava na altitude, mas sai com um placar que é dos piores possíveis, porque é uma desvantagem grande para se tirar agora no segundo jogo, semana que vem, quinta-feira que vem, no Morumbi. Vai precisar mais do que nunca daquele apoio da torcida. E no outro jogo da noite, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2-1. Aqui uma bobeada também, tá? É um placar que deveria ter sido melhor. Vai ter que ir para a Argentina semana que vem. O Estudiantes não é um grande time. O Flamengo, para mim, segue como grande favorito para ficar com essa classificação. Mas é um placar que... era para ser mais tranquilo, fez um gol com 15 segundos, o Pedro já abriu o placar ali no começo do jogo ainda, a bola sai, já é um ataque rápido e aí sobra, o Pedro vira e faz um gol, depois com 9 minutos do jogo já fez mais um com o Varela, com 19 o Pedro teve uma grande oportunidade, poderia ter feito 3-0, parecia que ia ser uma goleada, parecia que ia ser muito tranquilo, mas o Flamengo ficou com um a menos, né? O Plata levou um segundo amarelo, rapaz, esses cartões aqui, olha... teve reclamação da arbitragem por parte do Flamengo e eu concordo aqui com essa reclamação, foi expulso e nessa reta final com um jogador a menos o Flamengo foi pressionado e o gol saiu já nos acréscimos, né? O Carrillo fez o gol que traz essa diferença para um gol só de vantagem, então o Flamengo viaja para a Argentina semana que vem podendo empatar, mas é só um empate, né? Não tem aquela margem de segurança. Então aqui ficou esse cenário. Palmeiras vencendo fora de casa, para mim é o que está mais encaminhado, né? Porque vai receber agora o River Plate e é mais time, poderia ter vencido com mais folga ainda. São Paulo tem missão complicada, do outro lado o Flamengo leva uma vantagem mínima para a Argentina e o Racing, aqui, por mais que tenha vencido fora de casa, é jogo na Argentina ainda, é mais time o Racing, mas né, pode acontecer. Venceu lá, mas com um jogador a mais, talvez as coisas se equilibrem. Semana que vem teremos a decisão, então, das semifinais da Copa Libertadores. Copa Sul-Americana, tivemos o Alianza Lima
empatando com a Universidade de Chile em 0-0, né? Que a última partida das quartas de final que não tinha sido jogada ainda, né? Então já tínhamos a vitória do Fluminense, o empate do Atlético Mineiro contra o Bolívar, a vitória do Once Caldas para cima do Del Valle e a Universidade de Chile empatando com a Alianza Lima. Semana que vem conheceremos os semifinalistas da Copa Sul-Americana. Aí a gente vai para a Liga dos Campeões, tá? Vamos para a Liga dos Campeões aqui com os jogos de ontem. Deixa eu colocar já aqui a tabelinha de aqui. Aqui nós temos as partidas de ontem. O Sport venceu o Kairat jogando em casa 4-1, com muita tranquilidade, ainda perdeu o pênalti no começo do jogo. O Eintracht Frankfurt atropelou o Galatasaray, aproveitou as bobeadas ali do Galatasaray, fez 5-1, grande vitória do Eintracht. O Manchester City venceu o Napoli por 2-0. Esse jogo aqui eu vou colocar aqui a nossa ficha, porque o que aconteceu? O Di Lorenzo foi expulso com 21 minutos de jogo. E aí nós tínhamos esse reencontro do De Bruyne com o Etihad Stadium, com a torcida do Manchester, né? Tentando pensar numa lei do ex, mas ele foi o sacrificado para recompor esse sistema defensivo na equipe do Napoli. Saiu, foi ovacionado ainda pela torcida, né? Acabou não tendo aquela partida que ele imaginava que poderia ter. E aí nós tivemos os gols marcados pelo Haaland e pelo Jeremy Doku, que aí eu vou puxar o destaque do Haaland, né, que é o jogador mais rápido da história a atingir 50 gols na Liga dos Campeões. Ele inverteu aqui a mão, esqueceu que, né, tem que fazer o contrário, mas ele conseguiu isso aqui em 49 jogos, 5 gols. O recordista era o Van Nistelrooy com 62 jogos, o Messi fez 66, Lewandowski 77, Mbappé com 79, 49 jogos só, e o Haaland já bateu essa marca então de 50 gols na Liga dos Campeões. O Barcelona venceu o Newcastle por 2-1. E aqui, ó, Yamal não estava lá, mas o Rashford foi o cara que fez os 2 gols, um doblete aqui do Rashford, vencendo o Newcastle, jogando na Inglaterra. Então começa bem, o Anthony Gordon diminuiu no finalzinho do jogo, mas não foi o suficiente. A equipe do Barça começa bem, foi apontado como um dos favoritos para a Liga dos Campeões ontem no nosso Na Cara do Gol. Convido vocês a assistirem o programa de ontem. Clube Bruges atropelou o Mônaco 4-1. O Mônaco teve problemas na viagem lá para a Bélgica, problema no ar-condicionado ali, o pessoal com calor no avião. E o Leverkusen ficou no empate com o Copenhagen em 2-2. Esses os jogos que terminaram, encerraram essa primeira rodada da Liga dos Campeões. Aí você vai ter um monte de time com 3 pontos, essa fase de grupos aqui que, né, sei lá o que vai. Eu não sou muito fã, não. Então tá todo mundo embolado aqui ainda, não dá para ter uma ideia nenhuma, tá? Ontem tivemos também Brasileirão da Série B. E aí, vou destacar, né, foi abrindo aqui a rodada, o Botafogo empatou com o Ferroviário em 1-1. Teremos jogos no final de semana. Nessa sexta-feira já tem o Grêmio Novo Horizontino contra o Atlético Novo Horizontino, que está nessa briga aqui para subir, para tentar o acesso, e o Atlético tentando escapar de vez aqui da zona da degola lá embaixo. Então é um duelo que vale a pena assistir nesta noite, 7 da noite, no horário de Brasília. Vamos para o Campeonato Brasileiro, vamos começar a falar do que tem no final de semana, rodada do Brasileirão, 24ª rodada começando com 4 da tarde, nesse sábado, Vitória e Fluminense, 6h30 tem Botafogo e Atlético Mineiro, o Botafogo vindo aí daquele resultado ruim contra o Mirassol, era o jogo atrasado, esperava esses 3 pontos para grudar ali no Mirassol, acabou bobeando, abriu 3-0, permitiu 3-3 de forma relâmpago no segundo tempo, e agora tem que colocar a cabeça no lugar e enfrentar o Atlético Mineiro. O Ceará encara o Bahia também nas 6h30, e o Palmeiras joga às 9 da noite contra o Fortaleza, jogo no Allianz Parque. O Palmeiras brigando pelo título, vai ficar de olho nesse Fortaleza que está lá embaixo, né? É o terceiro brigando contra o penúltimo, então é uma briga interessante. No domingão, a gente vai ter Mirassol e Juventude às 4 da tarde, 5h30 tem Sport e Corinthians, né? O jogo lá na Ilha do Retiro. O Flamengo recebe o Vasco com essa importância, por isso que era importante abrir uma vantagem melhor. Agora, talvez poupe alguma, né? Dê uma girada no elenco contra o Vasco, pode fazer isso, vai entrar sabendo o que aconteceu com o Palmeiras, mas tem que manter essa liderança, então é um jogo importante. Enquanto isso, o Vasco também brigando contra o rebaixamento, né? Não pode bobear nessa partida o Flamengo, não pode bobear a equipe do Vasco, é um jogo para ficar de olho. Internacional e Grêmio, um Grenal que deve custar o emprego de pelo menos um treinador. Acho que o empate pode rodar os dois, tá? O Mano Menezes
com a corda no pescoço, depois da derrota para o Mirassol também, faz uma campanha ruim, o Roger também muito mal no Internacional, os dois times lá embaixo, quem perder vai ficar bem ameaçado, deve perder treinador, o empate é ruim para os dois e não descartaria a chance dos dois acabarem rodando. Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, Cruzeiro aí nessa briga, quem sabe contando com um tropeço do Flamengo, uma bobeada do Palmeiras contra o Fortaleza, não se sabe, Red Bull Bragantino tentando voltar também para a briga de pensar em algo maior no Campeonato Brasileiro, e o Santos contra o rebaixamento vai enfrentar o São Paulo tentando entrar nesse G4 também, né, precisando poupar, vindo de um jogo desgastante, é um bom cenário para o time do Santos que tenta escapar dessa parte aqui de baixo da tabela, está muito ameaçado mesmo o Peixe. No futebol internacional, vamos lá, destacar aqui, começando já, sabadão, maravilhoso, né? Sábado às 8h30 da manhã, já acorda com Liverpool e Everton, dá para assistir o líder da Premier League entrando em campo logo cedinho para acompanhar, né? E aí dá aquela conferida nos outros, o Liverpool que tem vencido jogos bem apertados ultimamente. Vale ver também, 11 da manhã, esse Tottenham contra o Brighton, e 1h30 da tarde já tem Manchester United contra o Chelsea. Bom jogo também, o United essa draga tremenda, teve a semana, vamos ver o que vai acontecer com o Manchester United, o jogo que acontece lá em Old Trafford, né? E é o jogo que o United precisa vencer de qualquer jeito. O Chelsea trabalhou no meio de semana, é um jogo bom de ver, assim como nesse domingão, 12h30, o grande clássico da rodada, Arsenal contra o Manchester City. Eu dei uma zicada no Arsenal no programa de ontem, então eu apostaria no Manchester City nesse jogo, mas o Arsenal tentando mudar a imagem, perdeu o último clássico que foi contra o Liverpool, não fez um bom clássico contra o United e venceu, e agora já tem a terceira grande partida na quinta rodada da Premier League, encara o Manchester City. Teremos no Campeonato Espanhol, destaque aqui, claro, Real Madrid, nesse sábado, 11h15 da manhã, contra o Espanhol, tentando manter o 100% e a liderança da competição. Venceu na estreia na Champions League. Vou destacar o Atlético de Madrid, que vem conturbado aqui, vai encarar o Mallorca. Não faz uma grande temporada o Atlético de Madrid nesse momento, é apenas o 11º colocado, joga fora de casa e precisa vencer. E no domingo, o Barcelona, às 4 da tarde, recebe a equipe do Getafe. Tem que ficar na briga, já vai saber o que vai ter acontecido com o Real Madrid, mas tem que ficar na briga lá pela coladinho, né? E manter o embalo. Campeonato italiano, eu gosto de destacar a Juventus porque ela foi protagonista nos dois melhores jogos dos últimos dias, né? Com a vitória sobre a Inter, 4-3, o empate em 4-4 com o Borussia Dortmund, e agora viaja para encarar o Hellas Verona para se manter na briga junto com o Napoli. Napoli vai jogar só lá na terça-feira, né? Só na segunda-feira, às 15h45, contra o Pisa. Então, vencer para ficar na liderança ali. E ficar de olho também na equipe da Inter de Milão, que vem de 2 derrotas no campeonato italiano, né? Então tá aqui, 11ª colocação apenas, recebe o Sassuolo, precisa vencer, manter o embalo de um bom começo na Liga dos Campeões. Tem o Torino também contra a Atalanta, é outro jogo que vale a ver. A Roma contra a Lazio, clássico, domingão, 7h30 da manhã, já vale muito a pena assistir Lazio e Roma. E o Milan joga no sábado, tá? Às 3h45 contra a Udinese. Para a gente fechar aqui e passar pela Bundesliga, porque no sábado, às 10h30 da manhã, tem o Bayern de Munique em campo. Então espere gol desse cara aqui, Harry Kane, já tem 10 gols na temporada, incrível. 6 jogos, 10 gols marcados, mais 3 assistências. O cara tá um monstro, né? Contra o Hoffenheim. Hoffenheim que tá ali, uma boa campanha nesse começo de campeonato na 6ª posição. E vou destacar o Borussia Dortmund também, que teve uma estreia que poderia ter sido melhor, mas está ali na briga, né? Tá com 7 pontos, tá jogando bem a equipe do Borussia Dortmund, com as 12h30 da tarde, já no domingo, contra o Wolfsburg. Essa é a 4ª rodada da Bundesliga. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem aqui no YouTube, né, do canal do Gol, mas você confere tudo. Tempo real, os relatos dos jogos, as estatísticas, as informações todas em ugol.com.br. Todas as notícias você confere lá no final de semana. Lembrando que você também confere a nossa programação. Muito bom, recomendo o Na Cara do Gol, nosso podcast
que rolou ontem. Falamos os favoritos, demos até palpite para quem vai ganhar a Liga dos Campeões. Deixa o seu like, seu hype, seu comentário, se inscreva no canal. Valeu, aquele abraço e um ótimo final de semana recheadíssimo de futebol.